Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa videoaula de número 12 e eu quero me voltar aqui para os alunos do nono ano do Colégio Santa Rita. Hoje nós vamos, na nossa linha de história, nós vamos debater sobre o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, principalmente ali onde nós vamos falar sobre a guerra no Oriente. Depois nós vamos falar sobre a tentativa de Hitler ao entrar em território soviético e por fim nós vamos falar do dia D, tá? Lá na Normandia. Paralelamente a isso a gente tem que voltar, né? Falar na aula passada a gente falou de algumas intenções de Hitler, invadiu a Polônia, nós falamos também sobre a invasão de Hitler ao território, a declaração, né, da guerra aos soviéticos, né, os motivos que Hitler quis se meter em território soviético. E aí a gente viu que Hitler estava até andando bem na guerra, mas a partir do momento em que ele invade a União Soviética, em que ele chega a Stalingrado, tenta, né, chegar a Moscou e não consegue, né? Ele acaba recuando e bem ali, bem naquele exato momento, a guerra ela acaba tendo um novo rumo, tá? Acaba tendo um novo rumo. Vamos prestar atenção, né, para alguns detalhes que a gente vai ter nessa nossa 12ª videoaula, para depois eu vou trazer um exercíciozinho para a gente responder, né, umas questõezinhas para a gente responder, porque esse conteúdo ele é bastante interessante, ele é bem recorrente em alguns vestibulares, inclusive até em concurso, e também para a gente exercitar, né? A gente exercitando, né? Treinando a gente chega, treinando a exaustão a gente chega à perfeição. Isso aí vai ser bem interessante para vocês, tá? A gente vai falar agora da guerra no Oriente. Guerra no Oriente que vai basicamente levar, né, em tese, dois países a se meter no conflito. O conflito vai ficar ali por fora da Europa, né, que vai envolver Estados Unidos e Japão. O Japão e os Estados Unidos ambos tinham interesses por uma influência na região ali, naquela área do Pacífico, do Oceano Pacífico. E aí isso que acabou gerando o entrave da guerra entre os dois países. Esse entrave que só mais na frente vai acabar causando uma das maiores tragédias da humanidade, que foi as bombas atômicas, né, que atingiram as cidades de Hiroshima e Nagasaki no ano de 1844, que é onde se finda a Segunda Guerra Mundial. A guerra na Europa já estava praticamente chegando ao fim. E aí, quando acontece, né, esse trágico ataque norte-americano às cidades de Hiroshima e Nagasaki, que foi uma espécie de resposta ao que aconteceu em Pearl Harbor, tá? Busca por influências na área do Pacífico, exploração por parte do Japão de recursos do Sudoeste Asiático, porque o Japão era um país que era muito ruinzinho na questão da produção agrícola, e aí o Japão estava procurando, né, influência naquela área para dominar, explorar a matéria-prima e chegar a níveis astronômicos para o seu processo de industrialização. E aí bateu de frente também com os interesses norte-americanos. E aí, em 41, os norte-americanos são atacados, né, pelos japoneses, pelos soldados kamikaze japoneses, né, ataque aéreo que que aconteceu na base norte-americana de Pearl Harbor. E esse ataque, né, foi tido, né, pelas autoridades naquele período como um ataque bastante covarde, onde centenas de militares norte-americanos acabaram, né, sendo assassinados. E aí os Estados Unidos declaram guerra ao Japão. A guerra vai começar de fato aí. Os japoneses vão conquistar Hong Kong, Singapura, Birmania, Filipinas, tá?
depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que o Japão vai ficar bem enfraquecido economicamente, vai ficar bem complicada a situação japonesa mesmo. Os ataques promovidos pelos norte-americanos, a questão econômica, tá? Tudo voltado para a questão bélica. E aí os Estados Unidos vai apoiar o Japão, vai emprestar dinheiro para o Japão, que aí já é outra situação que a gente vai ver mais na frente, que é a Guerra Fria. Devido à questão do medo do comunismo, do socialismo se espalhar pelo mundo, porque os soviéticos saíram como os bambambam, né, que venceram a Segunda Guerra Mundial também, junto com Inglaterra, França e Estados Unidos, começou uma concorrência entre Estados Unidos e União Soviética. Isso aí é conteúdo que a gente vai ver na frente, mas eu já vou adiantando para vocês. E aí, com medo do comunismo na Ásia, os Estados Unidos foi lá e ajudou o Japão financeiramente, para o Japão não receber ajuda comunista, não receber ajuda soviética. Mas em 1949 a China recebe essa ajuda, recebe esse apoio e promove a Revolução Comunista dentro da China, e a China passa a ser um país comunista de 1949 até o início da década, até o final da década de 90, tá? Tá aí os soldados kamikaze, né? Foto dos kamikazes, que vão ser militares que vão ser recrutados para a morte, né? Porque eles vão estar dentro dos aviões e os aviões vão se chocar com os alvos e aí automaticamente vão explodir, matar pessoas. É praticamente um ataque terrorista, tá? Vamos falar da entrada do Brasil na guerra, né? O Brasil primeiro buscou a neutralidade, né? Inicialmente nem queria Hitler, nem queria Mussolini, nem queria ninguém, tá? Não queria nem Inglaterra, não queria, enfim, queria buscar a neutralidade. Por quê? Porque economicamente, financeiramente, para um país seria melhor. Mas guerra, infelizmente, não tem esse negócio de neutralidade. Ou você pensa como um, ou você pensa como o outro. No caso do Brasil, o Brasil foi obrigado a pensar como um dos lados. Porque o Brasil recebe uma proposta dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos fazem uma proposta do Brasil, diz assim: Brasil, que na época era presidido pelo presidente Getúlio Vargas, que tinha dado um golpe em 1937 e se perpetuou no poder, instalando a chamada ditadura Vargas. Olha, Vargas, eu quero construir uma base aeronaval bem ali no Rio Grande do Norte, ali próximo ali de Natal. Se vocês olharem o mapa, ali é bem estratégico construir uma base aeronaval naquele local, porque os navios e os caças, né, saíam dali facilmente para chegar na Europa. E aí o Brasil deu espaço, deu até a mão de obra para ser feita essa construção, só que teve uma coisinha por trás, né? Teve uma troca por trás. A construção de uma usina siderúrgica lá em Volta Redonda, lá na região de Volta Redonda, foi construída uma grande usina siderúrgica que iria provocar um crescimento econômico e astronômico no Brasil naquela época. Os caras iam construir aço, ferro, e principalmente o aço. Inclusive, né, na região de Volta Redonda, tem o time de futebol de Volta Redonda que joga, né, de vez em quando aí o Campeonato Carioca, joga a Série C do Campeonato Brasileiro, para quem assiste futebol, né. Tem um time chamado Volta Redonda, chamam de Voltaço, justamente porque aquela região ali é a região produtora de aço, tá? E dentro dessa sistemática foi uma chamada mão lava a outra, né? E aí, automaticamente, o Vargas, né, achando que não ia dar em nada, não, eu cedo para vocês, cedo mão de obra, a gente constrói, e depois vocês fazem o investimento para a construção dessa usina siderúrgica que ia promover o crescimento do Brasil naquela época. Ótimo, tudo perfeito. Mas, né, a Alemanha soube dessa situação e ataca navios brasileiros, né? Submarinos alemães, olha o filme voltando de novo a acontecer. Submarinos alemães atacam navios brasileiros, né? Afundam navios brasileiros. E aí, né, quando isso acontece, saem todos os jornais do Brasil, né? Sai na rádio, sai em todo lugar. Olha, fomos humilhados, não sei o que. Os alemães, né? Porque naquela época o filme do nazismo, né,
era um filme meio que macabro, né? Olha, os nazistas e tal, afundaram um navio brasileiro, não sei o que, não sei o que. Aí todo mundo foi na cola do presidente. Bora, presidente, bora, presidente. E os Estados Unidos, era tudo que os Estados Unidos queria também, que o Brasil apoiasse, né, os aliados, as potências aliadas. Na Primeira Guerra Mundial, nós vamos falar de Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Na Segunda Guerra Mundial, nós vamos falar em potências aliadas e potências do eixo. Quando se fala em eixo, se fala Japão, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Itália. Quando se fala em potências aliadas, nós falamos em Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética, tá? E aí o Brasil apoia os aliados, passa a apoiar os aliados, inclusive, né? Um slogan muito famoso naquela época, que um jargão muito famoso, que quando o Brasil foi atacado, né? Veio aquela história, atacaram o Brasil, isso aqui, agora a cobra vai fumar. Aquela ideia de que, agora vocês vão ver, agora a cobra vai fumar. E aí foi até criado esse sloganzinho aí do Brasil, que agora o negócio vai esquentar porque o Brasil vai entrar na guerra. Se não me engano, o Brasil enviou mais de 20 mil soldados, né, mais de 20 mil militares para a guerra, né? Alguns lutaram na França, muitos lutaram em território italiano, tá? E aí o Brasil, como o exército brasileiro na época não tinha grandes condições de mandar, né, militares para a guerra, as próprias polícias, as polícias militares, elas forneceram militares para ir para a guerra porque não tinha gente suficiente para enviar, tá? A ofensiva dos aliados, a marcha do exército soviético em direção a Berlim, que vai ser a primeira frente de luta. Gente, como é que vai acontecer essa questão da marcha do exército soviético? O Hitler, ele foi para invadir a União Soviética, ele invade a União Soviética. Quando ele chega em Stalingrado, ele é surpreendido por uma situação bem que não era bem atípica. O que aconteceu com Hitler em Stalingrado? Hitler foi surpreendido por muitos atiradores de elite. O exército russo, soviético, tinha muitos caras bons de pontaria e investiu muito nessa questão da artilharia voltada para o que a gente hoje chama de sniper, né? O atirador de elite, o atirador de precisão. E aí descobriu-se que um atirador de elite, um sniper soviético, era capaz de matar 100 militares alemães só usando a estratégia do tiro tático, né? E aí muito disso foi utilizado quando Hitler invade Stalingrado. Ele foi recebido por tiro de todo lado. Stalingrado já estava destruído. Os próprios soviéticos destruíram Stalingrado, criaram condições bem macabras para que quando Hitler invadisse Stalingrado, ele acabasse sendo surpreendido pelo exército soviético. Eu não me lembro qual é o jogo do PS3 ou do PS4 que passa sobre essa situação de Stalingrado, que eles chegam, tá lá as ruínas, tudo quebrado, e aí os caras metendo tiro de todo lado, e aí Hitler acabou sendo surpreendido por essa tática soviética. Aí Hitler volta todo mundo para Berlim. Quando ele volta, aí os soviéticos resolvem contra-atacar os alemães. E aí os alemães se cercam, vão correndo lá para Berlim e são cercados pelo exército soviético. E aí esse cerco vai fazer com que Hitler não tenha mais para onde correr e acabe se rendendo entre aspas, né? Que Hitler some. Uns dizem que ele se mata. O certo é que a esposa dele foi encontrada, os filhos, né, foram encontrados mortos, né? Ele envenenou todo mundo antes de se entregar, mas o corpo dele nunca foi encontrado, tá? Tem um filme muito bom sobre isso, mas todo filme tem lá seus problemas relacionados à morte, tiro, essas coisas de guerra, mas o filme é A Queda. O nome do filme é A Queda, as últimas horas de Hitler. É um filme muito bom que fala justamente sobre essa
contra-ofensiva soviética. Hitler, covarde, não quis se entregar. Viu o exemplo que aconteceu com um amiguinho dele lá na Itália, foi o Mussolini. Mussolini foi preso, o corpo dele e da esposa foi exposto para todo mundo ver, pendurado de cabeça para baixo, aquela coisa toda. E Hitler não queria que o corpo dele fosse molestado, né, pelos inimigos, né? Ele tinha esse dizer aí. E na Batalha de Midway, os Estados Unidos vencem o Japão, tá? Vence o Japão por água, depois vence o Japão por ar. E aí, esse ataque aéreo vai ser o mais sanguinário, considerado o mais sanguinário da história, que vão ser as bombas atômicas, que nós vamos falar daqui a pouco. As tropas se estabelecem no norte da África e depois na Sicília. O objetivo, surpreender Mussolini, tá? Mussolini é surpreendido, tá? Tropa francesa, tropa inglesa e tropa brasileira estava lá nos territórios da Sicília. E aí o Mussolini, ele assina acordo de paz, porém é preso e assassinado. Aí o corpo dele pendurado, saiu do meio ali pendurado, né? Exposto em praça pública, depois de ter sido preso, tá? Libertação de Roma, captura e execução de Benito Mussolini. E aí só faltava a última barricada, que era o dia D, lá na Normandia, tá? Na França. A França era o país que estava tomado pelas tropas de Hitler. E aí precisava do apoio, né? Norte-americanos, ingleses, inclusive alguns brasileiros participaram da libertação da França e depois da libertação de Paris, tá? Libertação de Paris, que se deu por volta de 1943, final de 1943, e aí as tropas de Hitler recuam, e aí Paris é libertada depois de 4 anos de ocupação. Hitler se suicida, né? Coloca até uma aspas, porque é o que a história conta, mas o seu corpo nunca foi encontrado, né? Dizem que ele se suicidou, depois pediu para um dos seus soldados de confiança tocar fogo no seu corpo, mas até agora não foi encontrado ossada nem nada. E a Alemanha se rende de fato. Fim da guerra na Europa, mas ainda não está. Falta, no caso, as bombas atômicas, né? As bombas atômicas que vão atingir as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Essas bombas atômicas aí, elas vão ter um dado bastante curioso, tá? Por quê? As bombas atômicas, elas vão ser confeccionadas nos Estados Unidos e elas vão ser usadas no deserto do Texas, lá no deserto do Texas. Por quê? Eles precisavam saber o tamanho da proporção que essas bombas elas chegariam. Porque imagina aí, se alguma coisa der errado e essas bombas explodirem em territórios, devastassem territórios gigantescos, tá? E aí foi necessário estudar basicamente o ponto bem interessante, bem o passo a passo, para depois se chegar ao território da cidade por completo, tá? Depois disso, tá? Em 1945, quando encerra tudo, o mundo, né, começa a se reunir para dividir, né, decidir novas diretrizes, tá? Foi formada a Conferência de Alta, depois a de Bandung, e principalmente lá na Conferência de Alta houve-se a necessidade de se discutir sobre o nazismo, né? Para que o nazismo nunca mais voltasse. E aí foi estabelecido que os símbolos nazistas, tudo que lembrava o nazismo, teria que ser destruído e apagado da memória da Europa e do mundo. Depois, no Tribunal de Nuremberg, essa galera que participou aí desse evento, né, ligado a Hitler, muitas pessoas militares ligados a Hitler, que praticaram essas barbáries, né, que aconteceram na Europa, na Alemanha, principalmente com os judeus, não vou falar detalhadamente depois do Holocausto, foram condenados à pena de morte, outros foram condenados à prisão perpétua.
E lá nesses tribunais ficou estabelecido que o nazismo ele nunca mais voltaria. E depois foi se pensado numa situação para os judeus, né? Os judeus que foram tão massacrados com o sangue pesado que Hitler, a doutrina imposta por Hitler naquele tempo, foi se criada a perspectiva de um território judeu, que já que os judeus não tinham seu território e tinham muito desejo de tê-lo durante muito tempo. Isso aí a gente vai explicar mais na frente também. E aí, em 1947 é criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. E aí a Organização das Nações Unidas ela vai ter a mesma função da Liga das Nações, que é promover a paz, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre o Holocausto e depois nós vamos corrigir algumas questões, tá bom? Um abraço, tá? Um cheiro para todo mundo. Fiquem em casa, daqui a pouco nós estamos voltando à nossa vida normal, tá? Até mais.